Senhoras e senhores, muito bom dia. 11 de maio, um belo dia, 6 horas da manhã. Estamos aqui, hora do Brasil. Estamos aqui para passar a vocês um sumário do que aconteceu ontem no mercado, os reflexos na Ásia, onde é 6 horas da tarde no momento, e a Europa, que já iniciou os seus trabalhos de hoje. A Ásia, com exceção de países pequenos, fechou em baixa. A Europa, no momento, está operando em baixa. Espero que reverta. Os Estados Unidos, a projeção é tudo para baixo. S&P, Nasdaq, Russell, Dow Jones. O grande problema nos Estados Unidos é o restabelecimento das pipelines, ou seja, os oleodutos que estão fora de funcionamento desde ontem devido à invasão de hackers. Isso aí pode atrapalhar bastante o andamento da economia americana e mostra uma certa vulnerabilidade na parte de processamento de dados. No Brasil, a previsão é também de baixa, não há razão aqui para subir. O petróleo opera no momento a 67,75 em Nova York, o tipo Brent. O dólar em relação ao real está a 5,22, ou seja, caiu muito, valorizou muito o real. Não sei, não tem razão clara, a não ser uma entrada forte de dinheiro no Brasil. Dizem que está havendo uma entrada forte. Esses leilões, leilão do SEDAI, leilões que vêm por aí, o IPO da Cosan, e assim sucessivamente pode estar realmente aproveitando uma taxa menor para ingressar no país. O ouro está a 1,835, cotação muito boa para um metal que chegou a 1,680, 1.680. Lembrando que a máxima foi 2.050, 2.050 dólares por onça Troy. A prata está operando no momento em alta, a 27,51. Os metais duros estão mistos e as commodities estão mistas e, inclusive, a soja e o trigo estão para baixo. No mais, na segunda parte, falaremos sobre uma série de aspectos e quero lembrar a vocês que nós temos procurado também divulgar a pedidos oportunidades de emprego e oportunidades também de estudos dentro e fora do Brasil. Vamos à nossa segunda parte. Olá, meu pessoal. Nesse 11 de maio, nós iniciamos essa segunda parte, após os índices, comentando sobre o dólar. O dólar atingiu 5,23 nesta sexta-feira, sendo esse número o mais baixo em um longo período de tempo. O real realmente valorizou nesses dias. Agora, a pergunta é o seguinte: analistas dizem que o dólar chegará a 4,50. Outra corrente diz que o dólar irá a R$7. Bom, em quem acreditar? É difícil. O dólar, para chegar a 4,50, 4,70, é preciso que o Brasil apresente uma performance muito positiva no campo das exportações e no campo político, com a aprovação de reformas e caminhando para uma recuperação da economia após a terrível pandemia. Aí sim. Mas, do contrário, não há motivos para se pensar em um real tão valorizado. Isso porque o que deve estar acontecendo no momento é um ingresso muito expressivo de dólares no Brasil, tendo em vista que muitos ativos estão com preço muito baixo. Essa é a minha versão. Agora, pode subir muito, se fracassarem as reformas. Um motivo. Segundo, se o ambiente político continuar nebuloso, como tem sido. Terceiro, se o governo continuar a interferir na economia. Então, a questão do dólar fica numa incógnita. Num dos podcasts anteriores, num dos vídeos, eu falei com vocês sobre os títulos imobiliários. Eu acho que é uma boa diversificação nos ativos, aquilo que eu sempre falo: dólar, ouro, ações, renda fixa, debêntures,
para que você tenha uma cesta que, caso necessite, dessa cesta você vai tirar aquelas que estão mais valorizadas, que te darão menor prejuízo. Um dos fundos oferecidos essa semana, na sexta-feira, quinta ou sexta, eu tive fazendo uma análise. Ele é apresentado por um grande grupo como um grande investimento. Eu verifiquei nos últimos 3 meses e ele rendeu em torno de 0,50%, 0,53% ao mês. Aparentemente é muito, aparentemente é bom. Para mim não é bom, porque tem muitos fundos rendendo qualquer coisa perto de 1,00, perto de 1%, 0,80, 0,70. Então a gente tem que procurar esses fundos. É onde eu digo para vocês, da necessidade da análise profunda antes de se tomar decisão. Outra notícia que hoje invade os noticiários é que o número global de mortes por Covid pode superar o dobro do oficial. O Chris Murray diz que ele é diretor da Universidade de Washington, que por mais terrível que a pandemia do Covid-19 pareça, esta análise mostra, a análise feita lá pela universidade, que os números reais são significativamente piores. Mas nos Estados Unidos a vacinação está bastante avançada. No Brasil, ela está bastante atrasada. Então, resultado, isso coloca em dúvida a recuperação brasileira quanto à relação com a americana. A venda de fatia da CCR permite a Andrade Gutierrez reestruturar sua dívida. Então, veja bem, quem tem papéis da CCR e da Andrade Gutierrez, faça sua análise. O Dow Jones e o S&P 500 superaram suas máximas, tendo em vista o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que não alcançou o número de vagas desejadas. Aqui no Brasil, o Bovespa voltou aos 122 mil pontos, o que é muito positivo para nós. A receita de software no Brasil ficou muito alta. Outra coisa que está no mercado internacional é que a Noruega pode voltar a ajudar o Brasil se houver um plano efetivo de preservação da Amazônia. Eu não sei até quando é a preservação da Amazônia ou até quando é a preservação do lucro dos estrangeiros que exploram a Amazônia. Eu vou passar para vocês os ETFs mais comprados pelo Brasil. Não sei quais os que você tem. O da Tesla, o da Microvision, da Apple, da Coinbase, da NIO, da GameStop, Microsoft, Amazon, Palantir e Churchill. Esses são os ETFs mais negociados no Brasil, a preferência dos brasileiros. Agora, eu quero passar para você analisar a sua carteira e mesmo depois voltar nesse podcast, as ações que somam quase 200 bilhões de reais e que estão nas mãos dos fundos. Os fundos têm preferência para as seguintes ações. Veja quais que você tem. Vale do Rio Doce, Copador, Natura, B3, Petrobras, Suzano, Itaú Unibanco, Eneva, Intermédica, Equatorial, Localiza, M. Dias Branco, BTG Pactual, Petrobras, Bradesco, Via Varejo, Magazine Luiza, Lojas Renner, Rumo e Banco do Brasil. Essas são, portanto, as ações preferidas dos principais fundos que estão no mercado. Veja como está a sua posição, analise, veja se tem que corrigir alguma coisa, se quer mudar alguma posição, pense por aí. Fica esse vídeo no ar para que você volte a revê-lo quando for preciso. No mais, tenha uma boa semana, cuidado, prudência é uma necessidade. Tudo de bom.